É engraçado como muitas vezes as soluções para os nossos problemas, que são até problemas que parecem mais complexos, muitas vezes são soluções relativamente simples, né? Então muita gente reclama que tem muita dificuldade para levantar cedo, né? Levantar da cama quando está dormindo e que sente muito cansaço também durante o dia. E a solução ela é tão, sabe, ela é tão óbvia, ela é tão simples que não parece que é verdade. A maioria das pessoas dorme muito mal, tá? Seja em relação à quantidade de horas, seja com relação à qualidade desse sono, que são dois pontos aqui até que eu vou entrar nesse vídeo, né? Porque o que explica esse cansaço crônico, tá? Óbvio que é multifatorial, tem várias questões envolvidas, né? Desde questões alimentares, questões sociais, questões até com esse excesso de hiperestimulação também na nossa mente, etc. Mas se fosse para colocar um fator que talvez pese mais do que os outros, é que a gente tem dormido muito mal. A gente tem uma privação crônica de sono na nossa sociedade e que a solução também é relativamente simples, tá? Então, esse perfil aqui é voltado principalmente para foco, estudos e produtividade, mas é muito difícil falar sobre esses todos os assuntos sem falar sobre o sono. Então, o sono ele é seu verdadeiro superpoder. É o hábito que você mais consegue mudar a sua vida, tá? E eu digo com uma boa base de evidência, que é a coisa que mais vai fazer diferença para sua memória, para o seu aprendizado, para a sua saúde, tá? De uma maneira geral, seu sistema imunológico, enfim, tudo mais. E ajuda a puxar outros hábitos, né? Então, se você dorme mal, você tem uma tendência a querer alimentos ali hiperpalatáveis, né? A furar a dieta, por exemplo. Você vai ter menos disposição para fazer exercício, né? Então, é um hábito que eu acredito que mais puxa outros hábitos positivos e que tem um maior impacto na sua vida, né? E é bizarro, quanto mais eu estudo, tá? Para quem não sabe, eu sou da área da saúde, nesse momento eu tô fazendo os cursos de graduação de nutrição, educação física e fisioterapia. E, claro, eu poderia ter esse viés, né, dentro do movimento, do exercício, dizer que é a coisa mais importante, ou esse viés da nutrição, né, de falar sobre a questão da alimentação. Mas acho que para mim é um pouco até óbvio, pelo menos no dia de hoje, com as evidências que eu já tive o contato hoje, os profissionais que eu escutei, que o sono possivelmente tem um peso, se a gente fosse colocar uma média ponderada, ainda maior, tá, para sua vida num geral, para sua saúde de maneira geral, e para os seus estudos nem se fala, tá? Então, qual que é o segredo para você conseguir dormir bem? De novo, né? A gente tem essa questão da quantidade de horas de sono e você tem a questão também da qualidade do sono. Porque, começando falando sobre a nossa qualidade do sono, tá? O sono, ele basicamente ele é composto por algumas fases diferentes em que algumas funções diferentes acontecem no seu corpo, tá? Principalmente aqui no seu cérebro. Então você tem, por exemplo, o sono essencial, você tem o sono profundo, você tem o sono REM. Então essas fases elas vão se alternando, ok? Se você por algum motivo, né, não fez uma boa higiene do sono, consumiu alguma substância, sabe quando, eu não sei se você que está me assistindo tem costume de beber álcool, né? Mas muita gente vai relatar que quando toma alguma bebida alcoólica antes de dormir, a pessoa consegue cair no sono de uma maneira mais fácil, né? Ela consegue ter essa indução, né, ao sono de uma maneira mais facilitada. Mas isso não significa que a pessoa tem uma qualidade do sono boa, ok? Então, o seu cérebro ele vai ter essa dificuldade, né, de alternar entre essas fases. Então, você pode ter um menor sono REM, um menor sono profundo, devido tanto aos seus hábitos quanto a alguma substância, né, que você está fazendo uso, ok? Então, a gente tem essa questão da qualidade do sono, né? O seu cérebro precisa alternar entre essas fases, ele faz alguns ciclos que a gente chama de ciclos ultradianos. Então, mais ou menos entre 90 minutos ele percorre essas quatro fases, né, principalmente de sono. E a gente faz alguns ciclos, né, por noite, entrando nessas quatro fases. E a sua qualidade do sono pode ser boa ou pode ser, né, não tão boa, a depender de alguns hábitos que você fez durante o dia, tá? Então, a quantidade de horas, idealmente, é que você tenha próximo de 7 horas e meia, até 8 horas de sono. Isso também varia com relação à sua idade e à sua genética também. Mas, tendo isso em mente, agora você me pergunta, João, como é que eu faço para dormir mais e como é que eu faço para dormir melhor? Se fosse para colocar uma dica, e aqui não sou eu falando, tá? Essa aqui foi a dica principal do Matt Walker, que é o maior especialista em sono do planeta, provavelmente hoje,
E tem muita informação boa nesse livro, vou colocar o link também aqui no site da Amazon para quem quiser ler e tal. E também tem muitas palestras, vídeos e podcasts dele, tá? Do Dr. Matt Walker. Ele fala que se fosse para colocar uma dica só para você fazer e querer melhorar ali a qualidade do seu sono, seria regularidade de horários. Então, você sempre acostumar o seu corpo a fazer tudo no mesmo horário, tá? E aqui não é só o horário de dormir e de acordar, é principalmente dormir e acordar. Mas até os seus horários de refeições, por exemplo, a hora que você acorda, se você toma café da manhã, né, a hora que você vai jantar. E quanto mais você ensina o seu corpo a fazer as coisas no mesmo horário, mais fica fácil para você. Você não precisa brigar ali com o seu sono. Então tem muita gente que fala assim, eu me sinto mais produtivo à noite, eu sinto que eu rendo mais à noite, de manhã eu me sinto muito cansado. Às vezes não é uma questão genética, é muito provável que não seja uma questão genética. Até tem algumas pessoas que têm um ciclo circadiano geneticamente mais propenso, um pouquinho mais tarde, né? Só que esse um pouquinho mais tarde, ele não é, entendeu? Acordar 10 da manhã e dormir meia-noite. Ele é um mais tarde de acordar, assim, entendeu? Umas 8 da manhã. Enquanto as pessoas que acordam cedo têm uma propensão a acordar aqui mais 5, 6 horas da manhã. Então, assim, a prova disso é que você não enxerga no escuro, tá? O ser humano não é feito para render melhor à noite. Tanto que quanto mais você rende, mais você estuda perto da hora de dormir, a tendência é piorar a qualidade do seu sono, tá? Porque essa atividade cognitiva faz com que você tenha essa dificuldade sabe, abaixar ali o metabolismo cerebral ali, você conseguir entrar naquela... Sabe, quando você está descansando, você está reduzindo ali a sua atividade, tanto física quanto cerebral, e você consegue só deitar aí para dormir, tá? Então, é você entender que não existe essa questão de você render melhor à noite, mas que você habituou o seu corpo a que você fique acordado à noite e estude à noite. Enquanto de manhã você está dormindo, você está estendendo ali o seu tempo de sono. Então, ter isso em mente é um papel muito importante já para a gente começar a virar aqui esse quadro, tá? Então, tentar ter uma regularidade de horário. No começo é muito difícil, só que depois vai começando a ficar mais fácil. Então, agora, por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou falando até baixo por conta disso, são 5h34 da manhã. E aí você fala pra mim, João, não tem como eu acordar cedo assim, porque, né, eu vou ficar muito cansado, eu vou ter dormido poucas horas de sono. E eu te falo, não, eu dormi 7 horas e meia de sono. Eu fui dormir ontem, era 8h50, o reloginho marca tudo pra mim. Eu fui dormir ontem 8h50, acordei mais ou menos umas 4h30, mais ou menos. Tive mais ou menos umas 7 horas e meia de sono, sem problema. Mais de uma hora de sono profundo, mais de uma hora e meia de sono REM. Então, a grande questão aqui é você ter essa regularidade de horários e, se for possível, você ter algum tipo de métrica, né? Você anotar os horários, enfim. Como o relógio já faz por mim, fica um pouco mais fácil, tá? Mas você pode anotar no pedaço de papel, tem alguns aplicativos que fazem isso também no celular, tá? Na Samsung eu sei que tem. Você pode baixar o aplicativo Sleep Cycle, se você tiver iPhone também, que ele analisa, tá? É um pouco mais fraquinho essa análise, ele vai dizer ali se o seu sono tá... Ele vai dar uma nota, né, pro seu sono, mas geralmente ele joga muito mais para cima do que o relógio, justamente porque ele é menos preciso, então ele funciona através do som. Ele escuta se você está se mexendo mais ou menos na cama, e se você estiver se mexendo um pouco, ele já assume que é um sono profundo, né? Enquanto o relógio ele analisa a temperatura corporal, o batimento cardíaco e tudo mais. Então, o grande segredo, o número um, o principal é esse, é você ter regularidade de horário. Só que o que decorre ali de você deitar na cama e dormir rápido e dormir bem, é um processo do que você fez durante todo o seu dia. Então, um dos principais fatores para você conseguir, né, ter esse ajuste do seu ciclo circadiano, conseguir ter esse ajuste do seu sono, é assim que possível, quando você acordar, você se expor à luz solar. Então, aqui as janelas estão abertas, tá meio escuro porque o sol ainda não nasceu, mas assim que o sol nascer, eu já vou estar aqui sendo exposto, né? Esse sol, ele precisa entrar nos seus olhos. Isso vai ser importante para iniciar, o seu cérebro entender que está de dia, né? Se você acorda e você fica no escuro, não abre uma janela, não se expõe à luz solar, e é importante destacar isso, que luz solar não quer dizer luz do Instagram no seu celular, tá? É luz do sol. Então, você abrir as janelas e, se possível, você se expor mesmo, sair ali na rua e tal, porque a quantidade ali
de fótons, né, de luxes ali que vai ter no seu olho é muito maior. Se você tiver de fato ali em contato, né, com a luz solar, ao invés de olhar só pela janela. Mas só de olhar pela janela já é bem melhor do que ficar no escuro. Então, se você tem esse hábito de ficar, né, muito fechado dentro do quarto, fecha a janela, às vezes você até acorda, né, de manhã assim, acorda umas 8 e pouco da manhã, mas não se expõe a essa luz, pro seu corpo, né, pro seu cérebro é basicamente como se ainda fosse a noite, entendeu? Então, na hora que a luz solar entra ali nos seus olhos e percorre ali o nervo óptico, chega no quiasma óptico, ela vai ativar ali a região do núcleo supraquiasmático, que é uma regiãozinha no cérebro, né, que tem um genes específico, né, que é o genes clock. Esses genezinhos ali vão ser ativos, né, nessa região, e isso vai dar esse ritmo que a gente chama, né, de ritmo circadiano. Então, por que que é curioso isso, né? Mas por que que você pelo menos deveria, né, sentir mais cansado, mais devagar, mais, sabe, à noite, mais naquele clima para dormir e mais cedo você se sentir mais disposto, mais, sabe, com mais energia, com mais foco para estudar, para trabalhar, o que for. É justamente por conta do seu ritmo circadiano. Então, por que que você sente fome meio-dia, meio-dia e meia? Porque que, sabe, todas as suas atividades fisiológicas, elas são, de uma certa forma, regidas por esse ritmo circadiano. E como eu citei, né, isso é algo fisiológico, né? Então você tem, né, essa questão, né, do hormonal e tudo mais ali no seu corpo funcionando dessa maneira. Então o que que a gente faz geralmente é que a gente esculhamba esse ritmo circadiano, e por isso a gente se sente mais cansado, né, durante o dia, a gente sente que tem mais disposição durante a noite. Isso não é uma questão normal, fisiológica do corpo, é a gente que está tentando ensinar o corpo, tentando ir contra a nossa própria fisiologia para fazer com que o nosso corpo se adapte ao que a gente quer impor a ele. Então, o normal para o nosso corpo, né, é estar acordado durante o dia. A gente, igual eu falei, a gente não enxerga à noite, a gente não enxerga no escuro. Tá? Se você for voltar lá 20 mil anos atrás, ali nos nossos antepassados, basicamente quando acabou o sol, vai lá para dentro da caverna, acende uma fogueira e dorme. Assim que o sol nascer, já tá todo mundo de pé. Entendeu? Não tinha celular naquela época pra gente puxar o nosso tempo ali pra dormir mais pra noite. Essa é outra dica, assim, que é tão óbvia, mas também é tão difícil de fazer, né? Que é tentar evitar o uso de celular muito próximo de dormir, ou pelo menos quando você deita na cama, pelo menos, entendeu? É a coisa que eu mais, assim, pra quem me acompanha no Instagram, eu falo bastante também sobre sono, né? O objetivo do Instagram é mais outro, mas eu também falo sobre sono. Quem quiser me seguir é João Henrique Lemos, do mesmo jeito que é aqui nesse canal. E eu falo muito sobre isso. Você pegar uma luminária e um livro. Deita na cama, pega uma luminária, um livro e lê. É muito, muito melhor para você conseguir dormir rápido, conseguir dormir bem, conseguir acordar cedo, sem sofrimento, com disposição, conseguir, né, ter esse foco, essa, esse alerta, né, suficientemente ali para você conseguir estudar, exercer as suas atividades ali mais cognitivas, né? E lembrando também, né, que a sua memória, ela é de uma certa forma construída ali, né, pelo seu hipocampo, que é como se fosse o teclado que digita, né, as suas memórias, durante o processo do sono. Durante o sono, o seu cérebro ele é lavado ali pelo sistema ventricular, né, que tira todos aqueles resíduos metabólicos, né. Então, o sono é assim, é o seu verdadeiro superpoder, e se você está buscando foco, produtividade, estudos, memória, ele é inegociável. Ele não tem como você negociar com o sono. O sono, todo investimento que você colocar nele, ele vai te devolver com muitos juros, tá? Ele vai te devolver o triplo de tudo que você colocar nele. Então o sono ele é um pouquinho chato, ele tem que ser mimado, tá? Você tem que cuidar bem dele, né? Como eu falei, o sono de boa qualidade começa na hora que você acorda, tá? Então você acorda, se expõe à luz solar, etc, né? Então ele começa cedo. Ele também só termina na hora em que você de fato dorme, né? Que essa rotina, né, de higiene do sono, esses hábitos e tudo mais. Então ele é um pouco mimado, né? Então, por exemplo, se você toma muita cafeína, você já tá zoando o seu sono. Principalmente depois de umas 3 horas da tarde, tá? Eu evito, depois de, sei lá, 10, 11 horas da manhã, eu já não tenho mais cafeína, mais consumo de cafeína. Justamente porque eu durmo cedo, né? Como eu citei ontem, 8h50 eu tava dormindo já.
Então, você toma cafeína, você toma álcool, você não se expõe à luz solar durante o dia, você não faz exercício físico com regularidade, você faz a sua última refeição muito próximo da hora de dormir, né? Você fica muito tempo fazendo muita atividade cognitiva, né? Antes de fato pegar ali no sono, né? Então, tudo isso pode prejudicar a qualidade dele. Ele é chato, ele é mimado. Mas acredite, tudo que você colocar de investimento ali nele, ele vai te trazer de retorno. Então, você consegue, né, dormir mais cedo, acordar mais cedo, disposto, sem sofrimento para levantar da cama. Eu falei que eu acordei umas 4h30 hoje, sozinho, sem alarme, sem nada, né, com 7 horas e meia de sono, sono de qualidade. E agora eu vou ficar estudando aqui de manhã. Eu vou ler, vou assistir aula, vou revisar alguns conteúdos, fazer um método ativo. Se você ainda não sabe estudar da maneira certa, né, não sabe o que é um estudo ativo, você ainda está estudando fofo, né, ainda está estudando errado e acaba esquecendo os assuntos que você estudou. Já tem um vídeo aqui sobre isso, tá? Que eu ensino a maneira certa de estudar. Vou ver se eu coloco em algum lugar aqui da tela. Mas. Então, basicamente é isso. O sono é o seu verdadeiro superpoder. Se o foco é o seu superpoder, como eu falo aqui nesse perfil, o sono é o que vai viabilizar isso. É o que vai viabilizar o foco, é o que vai viabilizar tanto o estudo quanto o aprendizado. Então, o sono, ele é realmente deve ser mimado. Então, já aproveita, já clica aqui em algum lugar no vídeo que eu ensino a estudar da maneira certa e bora pra cima.